Alô, vamos então à nossa terceira mini-aula, que é sobre, então, desta vez, o capítulo 2, né? Já fizemos na primeira uma introdução à obra, na segunda mini-aula o capítulo 1, agora vamos ao capítulo 2, que se chama Os Gêneros Integram Práticas Sociais Situadas. Ou seja, gênero de discurso em Bakhtin decorre da relação social estabelecida numa prática social específica, num contexto específico, com participantes específicos. Porque esses participantes têm posicionamentos ideológicos, têm relações interpessoais ou sociais específicas e, embora o conceito de gênero abranja um conjunto grande, ele é sensível a contexto, diferente da ideia de gênero textual, que aí é definido pelo seu formato, não importa em que contexto, né? Aqui não, o formato vai depender das relações e das ideologias que circulam num dado contexto com determinados participantes, num tempo histórico, etc., né? E daí práticas sociais situadas num contexto, né? Começo de novo com uma citação, só que dessa vez não de Bakhtin, de Lemke, que é um autor que eu gosto muito. Esse texto dele está traduzido em 2010, pela revista lá do IEL, mas é um texto, na verdade, de 1998. E ele vai dizer o seguinte, citando: um letramento é sempre um letramento em algum gênero e deve ser definido com respeito aos sistemas sígnicos empregados, às tecnologias materiais usadas e aos contextos sociais de produção, circulação e uso de um gênero em particular. E segue a citação, né? É isso mesmo, em referência ao contexto social de produção, circulação e uso do gênero num contexto particular, né? E aí o propósito do capítulo é discutir de que maneira esses gêneros discursivos, que têm seus formatos relativamente estáveis, como diz Bakhtin, relativamente cristalizados nas práticas sociais, integram essas práticas sociais e são, por elas, gerados e formatados, né? Então, inicialmente, a gente apresenta o que é prática social, resgatando o conceito marxista de praxis, né? E acrescentando que toda praxis, Hegel daí, convoca uma ética. Hoje em dia, a partir do Lenkschenk-Nobel, a gente diria um ethos, né? Uma maneira de se conduzir, um permitido e não permitido, enfim. A seguir, com base na apresentação das esferas de valor do Hegel e do Weber, sobretudo do Weber, na ética, a gente apresenta o conceito de esferas de atividade. Bakhtin não diz isso, mas eu desconfio que ele está se baseando em Weber e em Hegel. Então, portanto, eu retomo essas definições, né? Weber, por exemplo, vai falar em esferas de atividade humana, mesmo termo de Bakhtin, e não pode ser coincidência, né? Ou esferas de comunicação, né? Ao mesmo tempo, eu também abordo um pouco no capítulo o conceito de campo de hábitos de Bourdieu, porque eu acho que ele, embora não tenha a ver com essa vertente histórica marxista, é um marxisme à la française, né? Se aproxima bastante
do que está abordado por Bakhtin no conceito de campo. Depois, a gente no capítulo vai definir as relações entre os gêneros discursivos e as esferas, né, de atividade humana, e discutir a diversidade dentro dessas esferas e campos e, portanto, dos gêneros também, né? Diversidade e variabilidade, porque embora ele esteja circulando numa esfera, ele vai se adequar a uma situação específica de produção. Desculpe. Pense, por exemplo, numa aula como gênero, né? A depender da situação concreta de produção em que eu estivesse, é um aluno de graduação, de pós-graduação, aquela turma de graduação que tem mais dificuldade ou menos dificuldade, enfim. A minha aula será diferente. O gênero é o mesmo, mas ela se ajusta, né, ao contexto de situação em que o enunciado vai se dar, né? E, finalmente, na terceira parte do capítulo, eu vou tratar da relação entre enunciado, ou texto, enunciado, né? E a situação de enunciação, que é isso que eu acabei de falar, quer dizer, depende de qual aluno eu estou me dirigindo, depende de o quanto da imagem que eu tenho, né, desses interlocutores, o quanto eu acho que aquela turma sabe sobre um tema, o quanto eu acho que aquela turma é capaz de assimilar, etc., o enunciado vai variar, né, vai ser diferente. Então, a situação de enunciação concreta tem um impacto grande sobre o uso, sobre o enunciado em um gênero, né? Nesse sentido é que não é gênero textual, né? Porque o formato vai variar muito de acordo com a situação de enunciação. E dando destaque, então, nessa discussão, a esse conceito de apreciação valorativa, ou seja, de apreciação de valor que eu tenho a respeito do meu interlocutor para enunciar num gênero, né? Como determinantes, então, da enunciação dos enunciados no gênero, né? Os capítulos seguem o mesmo formato, ou seja, uma apresentação teórica de cada uma das partes, seguida de em sala de aula atividades para o professor, onde se sugere alguma atividade que possa ser executada em sala de aula, né? E uma conversa com o professor sobre a proposta que foi feita, tá? Então, eu vou passar para o primeiro item, que é como se organizam as práticas sociais, né? Eu começo com uma série de exemplos e termino com uma citação do Marx dizendo que a vida social é essencialmente prática. Todos os mistérios que seduzem a teoria para o misticismo encontram a sua solução racional na praxis humana e na compreensão dessa praxis. Ou seja, olhem para as práticas de linguagem, né? Se o Marx estivesse falando de linguagem. E aí vamos então para essa definição de praxis a partir de uma definição marxista do Leandro Konder, né? Na praxis o sujeito age conforme pensa, a prática pede teoria, as decisões precisam ter algum fundamento consciente, as escolhas devem poder ser justificadas. Na praxis, o sujeito projeta seus objetivos, assume riscos, carece de conhecimentos. E aí, a partir dessa citação, eu vou discutir as 3 esferas da ética do Hegel, a família, a sociedade civil e o Estado, que eu acho, Bakhtin nunca falou isso, mas eu acho que é a fonte da onde ele bebe, Hegel e Weber, para pensar o conceito de esfera ou campo de atuação social, né? Quer dizer, não sei se ele nunca falou, no que eu já li de Bakhtin eu nunca encontrei, né? E aí vou apresentar o conceito de esfera de atividade / ação ou atuação humana e esfera de valores em Weber, né? Que por sua vez se baseia em Hegel e Marx, né? E com isso vou definindo o conceito de campo, né, que vai se basear tanto no Bourdieu como no Bakhtin,
é, pelos valores e por uma ética, mas também pelos hábitos e pelas relações sociais, né? Vou comparar esses autores, então, inclusive usando uma situação do Bernard Lahire, volto ao Bourdieu e aí termina com uma atividade em sala de aula e uma conversa com o professor. O segundo item do capítulo, os capítulos têm sempre 3 itens, se chama As Esferas de Atividade Humana e de Produção e Circulação dos Discursos, né? Aí chama a atenção para o fato de que tanto weberianamente o Bakhtin fala em esferas de atividade humana, como ele fala também em esferas de comunicação verbal, né? E dizendo que cada uma dessas esferas de comunicação elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados e tal. Então, de certa maneira, a forma de gênero depende da esfera em que eu estou me comunicando, né? E aí eu vou poder chegar mais perto da definição, então, de gêneros, né? Porque esse formato de comunicação é justamente a forma de gênero, né? E aí faço uma citação do Voloshinov, né, 29, dizendo o seguinte: eis porque a classificação das formas da enunciação, forma de gênero, né, deve se apoiar sobre uma classificação das formas de comunicação na sociedade, né, porque estão inteiramente determinadas pelas relações de produção e pela estrutura sociopolítica, né. E aí vou retomar uma citação, aquela 1, 2, 3 do Voloshinov também, em 29, né? De como é que eu devo analisar. Primeiro, eu preciso pensar no campo de atuação e nas relações que ele permite, ou seja, ele diz as formas e tipos de interação verbal, né? Depois, na enunciação em si, e, por fim, nas formas da língua que estão presentes nessa enunciação. De novo, termino essa parte com uma conversa com o professor e um exercício, um para refletir, uma indicação de leitura, Marxismo e Filosofia da Linguagem de Bakhtin, e uma em sala de aula e depois uma conversa com o professor. E, por fim, a terceira parte do capítulo é enunciado e enunciação, texto e contexto. Desculpe. Em que eu vou definir enunciação, situação concreta de enunciação, né? Parceiros, a apreciação de valor que eu tenho sobre esses parceiros, os juízos que eu faço, né? Que vão incidir sobre o tema do enunciado e até sobre a forma da enunciação, né? E, por fim, terminada essa parte, eu vou fazer a indicação de leitura, né? E nesse caso, a indicação de leitura era: para saber mais sobre os gêneros íntimos e o discurso amoroso, leia Fragmentos do Discurso Amoroso de Roland Barthes, que é um livro lindíssimo, né? E para uma discussão mais em detalhe, eu volto a resgatar aquele livro do Meurer, da Desirée e do Bonini, organizado por eles, que se chama Gêneros, Teorias, Métodos e Debates, né? Já falei dele no outro capítulo, é uma boa coletânea essa, 2005, Parábola Editorial. Aí vem em sala de aula atividade para o professor, e nesse caso eu retomo o Versos do Feitiço da Vila, né? do Noel Rosa, né? E para que discutir com Madame do Haroldo Barbosa, né? Nos exercícios, por exemplo. Em seguida vem novamente a conversa com o professor, né? E, por fim, as indicações de sites,
onde eu estou indicando um site do Cultura Brasil para saber mais sobre Weber, que foi bastante citado nesse capítulo, um site para saber mais sobre a noção de hábitos do Bourdieu e um site sobre a cultura hip hop, porque um dos exercícios aborda o rap e o hip hop, né? A indicação de leitura é um livro do Faraco, do Carlos Alberto Faraco, também da Parábola, que se chama Linguagem e Diálogo, as ideias linguísticas do Círculo de Bakhtin, para aprofundar o que foi abordado no capítulo. Até a próxima.